Fala, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vou pedir para você ativar o sininho das notificações, né? Se inscreva no canal, curte, né? Para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Enfim, dá aquela moral aí pro nosso canal, para que a gente possa estar divulgando a mensagem de fé para muitas pessoas que estão precisando nesse momento. No vídeo de hoje eu quero falar sobre ficar em Jerusalém. Sim, Jesus ele deu uma orientação aos discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém. E ele disse: ficai em Jerusalém. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que significa Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. É uma palavra derivada, né, que eu anotei aqui, que tem como significado temor de Deus. É uma palavra derivada de ira, né? Não é a palavra ira que a gente conhece, é ira, né? É uma palavra bem diferente, mas que tem como significado temor de Deus, né? E a gente precisa permanecer nesse temor de Deus, né? Jerusalém tem esse significado de lugar de paz, é um lugar onde nós tememos a Deus. E o que o Senhor Jesus ele quer nos ensinar sobre ficar em Jerusalém é o seguinte: para que a gente possa ter paz, para que Jerusalém seja enfim esse lugar de paz para nós, nós precisamos estar no temor do Senhor, ou seja, confiando em Deus, permanecer confiando na palavra de Deus. Quando a gente confia em Deus, essa confiança gera em nós uma paz, e a Bíblia fala que essa paz ela excede qualquer entendimento. Ninguém vai conseguir compreender essa paz que está dentro de você no meio de tanta coisa negativa que tem acontecido nos dias de hoje. Mas ninguém vai conseguir entender porque você carrega, né, essa coisa dentro de você. Você carrega esse temor dentro de você. Você carrega, né, a obediência à palavra de Deus. E Jesus ele te deu uma orientação e você pode decidir, né, se você vai ficar em Jerusalém ou não. Jesus ele declara aqui, né, no livro de Lucas, que nós precisamos ficar na cidade de Jerusalém. Se ele está falando sobre nós ficarmos na cidade de Jerusalém, significa que ele sabe que em algum momento a gente pode querer sair, né? Ou seja, todo mundo tem momentos de fraqueza, de deslizes, né? Momentos de dúvidas, inseguranças, medos. Todo mundo tem esse tipo de coisa a passar. Por isso Jesus ele declara: fique em Jerusalém. Se ele está falando isso, é porque ele sabe que você vai ser tentado a sair de Jerusalém. Então, permaneça em Jerusalém. Outra coisa que a gente precisa entender é a respeito das promessas. O Senhor Jesus ele está falando aqui: olha, eu estou enviando para vocês, sobre vocês, a promessa do meu Pai. Que promessa seria essa? Eu poderia aqui falar de várias promessas de Deus, né? São 365 promessas diretas, né? Fora as promessas indiretas. São muitas promessas, mas eu quero falar de uma específica. A promessa de que Deus ele tem salvação para você e para toda a sua casa. Essa é a maior promessa de todas, a promessa de salvação, a promessa de vida eterna, e que nós só alcançaremos essa promessa se nós permanecermos em Jerusalém. No livro de Salmos, né,
capítulo 89, versículo 34, fala assim pra gente: ele não volta atrás de nenhuma de suas promessas. O Senhor, ele é verdadeiro. Se ele prometeu salvação, ele vai te honrar. Mas para isso você precisa honrar a sua parte também, que é o quê? Permanecer em Jerusalém. Ou seja, você precisa permanecer confiando em Deus. Outra questão sobre a promessa, e que essa promessa é sim real, é que diz no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então guarde isso no teu coração. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Existe uma promessa, e essa promessa é real, ela não é uma mentira. O Senhor é verdadeiro, o Senhor não falha. Se ele falou, ele não vai voltar atrás. Se ele te prometeu que te daria saúde, ele vai te dar saúde. Se ele te prometeu prosperidade, que supriria as tuas necessidades, ele vai fazer isso. Ele vai cumprir cada uma de suas promessas. Mas para que essas promessas se concretizem na nossa vida, precisamos honrar a nossa parte, que é permanecer em Jerusalém. E aí a Bíblia fala que quando nós permanecemos em Jerusalém, ele nos reveste de poder, e esse poder vem do alto. Porque diz a palavra de Deus que o nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem do alto, que criou, o Senhor que criou os céus e a terra. É Ele quem nos abençoa. Então, confia na promessa, permaneça no temor do Senhor. Tudo que o inimigo quer nesse momento é te tirar da presença de Deus, é te tirar de Jerusalém. Ou seja, quando você sai de Jerusalém, você perde o temor de Deus, você perde a confiança em Deus, você perde, aquela essência, da adoração, e aí você começa a murmurar, você começa a se queixar, você começa a olhar para tudo à sua volta, e começa a murmurar e começa a ser atingido, e não só atingido, mas você começa a ser abalado pelos problemas, pelas más notícias, pelas doenças, pelas enfermidades, pelos prejuízos, pelas dívidas, pelo desemprego, ou seja lá o que for que o inimigo tem preparado contra a sua vida. Mas o recado que Jesus ele dá aos discípulos, e você é um discípulo do Senhor, é: ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. No livro de Atos, capítulo 1, eu até anotei aqui, fala sobre esperar na promessa. Espera na promessa, espera em Deus. Também diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque colheremos se não houvermos desfalecido. Você só vai colher, você só vai desfrutar da promessa se você não desfalecer e permanecer firme em Jerusalém, tá bom? Que Deus te abençoe. Vou pedir para você, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vou pedir para você, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, curte para que esse vídeo, seja indicado para mais pessoas, tá bom? E que Deus te abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Fiquem com Deus.